Olá, meu nome é Jaqueline, eu sou acadêmica do curso de terapia ocupacional e hoje eu vou fazer um vídeo bem diferente aqui do que eu tenho feito até agora, que é falar sobre filmes. No meu curso, todos os meus professores eles sempre indicam algum material complementar. Então o primeiro filme que eu vou trazer aqui pra vocês, vou comentar aqui, né, pra gente poder conversar sobre. E eu peço que quem já assistiu deixe aqui nos comentários também o que vocês acharam. Eu vou listar alguns pontos interessantes do filme da Anísia da Silveira. No último vídeo eu comentei sobre esse filme, e aí eu achei que seria interessante trazer também aqui algumas informações sobre essa obra, né, do cinema brasileiro. É um filme brasileiro, né, que traz ali um pouco da experiência dessa médica que contribuiu imensamente para a profissão do terapeuta ocupacional. Então, assim, primeiro ponto ali que eu vou falar sobre alguns momentos, tá, do filme. Então, assim, primeiro momento é o confronto, né, com a porta do hospital. Quando ela chega no hospital, ela é chamada para trabalhar. Para quem não conhece, quem não assistiu o filme, quem não sabe o que eu tô falando, a Anísia da Silveira é uma psiquiatra. Ela é designada para trabalhar num hospital psiquiátrico. E quando ela chega lá, ela começa a ver algumas situações que não são muito legais, né? A forma como os médicos tratam os pacientes. E ali ela vai desenvolvendo ali o trabalho dela, que acabou revolucionando a forma como os médicos passaram a tratar os pacientes psiquiátricos. Então, assim que ela chega, ela bate no portão e o hospital psiquiátrico ele tem ali um aspecto de prisão, né? Ele não é um hospital bonito, ele é bem feio mesmo, bem assim desagradável. E aí ela bate no portão e ninguém atende ela, né? Ela tem que ficar insistindo, esmurrando o portão até que alguém vai lá abrir para ela poder entrar, né? E aí ele tem ali um significado que vai simbolizar a questão da resistência, né, da instituição e a persistência, né, da doutora de invadir aquele sistema que é muito rígido, né, como um aspecto de prisão mesmo, e também um ambiente muito masculino, né, eu acho que ela é uma das únicas médicas mulheres, né, a maioria é tudo homem. E como ela tá chegando para transformar aquele lugar, a cena tem um significado de provocação e um início de um rompimento, né? Por aqui, doutora. Obrigada. Inclusive recebeu o Nobel de Medicina. Bom, como eu ia dizendo, o método é resultado de uma longa pesquisa realizada pelo português Egas Muniz, que inclusive recebeu o Nobel de Medicina. A psicocirurgia é indicada a doentes psicóticos, que em estados obsessivos apresentam alto grau de agressividade, que os incapacitam completamente para a conduta de uma vida social sadia. O método cirúrgico é realizado por meio de trepanações bilaterais feitas na região frontal inferior. Aqui, o tálamo e o corte. Essa substância branca dos lóbulos frontais, interrompendo as conexões. Senhores, os resultados são amplamente satisfatórios. Estamos falando de pacientes que antes eram responsáveis pela destruição de suas famílias e hoje convivem harmoniosamente com elas. Aliás, nos Estados Unidos, o Dr. Walter Freeman descobriu uma ferramenta um tanto quanto inusitada e barata para realizá-la. Um picador de gelo, o que lhe permitiu curar milhares de pacientes num curto espaço de tempo.
Graças à lobotomia, hoje a psiquiatria é uma especialidade médica. Obrigado, senhores. Bem, eu queria aproveitar esse momento para apresentar a doutora Nise da Silveira, que retorna hoje às funções de psiquiatra neste hospital. E dando continuidade ao nosso ciclo, vamos ouvir agora a palestra do Dr. Marcelo Mourão, que vai nos falar sobre eletroconvulsoterapia. Doutores, a eletroconvulsoterapia... Segundo momento do filme, que é muito interessante, né? Ela acaba ali recusando, eles vão fazer uma reunião, né, entre os médicos ali, todos homens, ela é a única mulher na sala, e ela é convidada ali para testar algumas novas tecnologias, né? E uma dessas tecnologias é a questão do eletrochoque e a técnica de lobotomia com picador de gelo. E aí, essa cena ela é muito marcante porque evidencia que a doutora Nise não estava disposta a praticar esses métodos de tortura com a desculpa, né, com a falácia, né, de dizer que estava fazendo um tratamento, que ela sabia que isso não era um tratamento, né, isso não ia curar as pessoas, né, e o objetivo do tratamento é você curar ou amenizar a dor da pessoa, né. O terceiro momento muito marcante do filme é quando ela é punida, né, porque ela está questionando muito, porque ela está se recusando a fazer os procedimentos que todos os médicos estão fazendo. Eles acabam punindo ela e enviando ela para a ala de terapia ocupacional. E aí é que aí entra a nossa turma, né? É disso que o homem quer. O homem que decide o que é lixo. O homem decide o que é lixo. Lixo de... Decide que é lixo. Lixo não é lixo. Mas o que é que você tanto procura aí no lixo? Como é seu nome? O homem decide o que é lixo. O homem decide que lixo é lixo. A vida no lixo, a semente não é lixo. Semente para ser plantada, semente para ser plantada. Vai ser plantada, não precisa jogar no lixo. Lixo. Semente para ser plantada, não precisa jogar no lixo. Vai ser plantada. Vai ser plantada, não precisa jogar no lixo. Vai ser plantada, para jogar no lixo. Lixo no lixo. Lixo na vida. O homem decide que o lixo é lixo. O homem que decide que o lixo é lixo. O homem decide que o lixo é lixo. Esse setor de terapia ocupacional, ele era um depósito que estava cheio de entulho e cheio de sujeira. E aí ela chega lá e junta ali alguns enfermeiros e começa a fazer uma limpeza da sala, né? Porque não tinha a menor condição de fazer qualquer coisa lá dentro. Era um depósito sujo, isolado, jogado num canto. E esse ato de limpeza, né, do espaço físico, ele representa ali a limpeza da dignidade desses pacientes, né? Eles acabaram ali... Ela começa ali fazer esse movimento de deixar de olhar os casos clínicos, né,
é esquizofrênico, é paranoico, esse aqui é, sei lá, psicopata, patologias, né? E começa a ver ali eles como seres humanos, né? Como pessoas, indivíduos. E aí, se você vai fazer um tratamento com um indivíduo, se você vai fazer ali qualquer atividade com uma pessoa, você vai tratar ela como uma pessoa, você não vai jogar ela dentro de um depósito, né? E isso é uma provocação também com a questão dos manicômios, né? Que eles eram depósitos de pessoas. Então, colocar ela num depósito significava que simboliza ali que ela tinha que fazer o que todo mundo estava fazendo, que era colocar as pessoas num depósito, né? E tratá-los como coisas, de certa forma. Então, quando ela faz essa limpeza e dá ali um ambiente digno para aqueles pacientes, ela acaba ali abrindo o olhar de alguns profissionais para eles voltarem a enxergar aqueles pacientes como pessoas, né? Então, por isso que é um momento assim bem marcante no filme. Em seguida, a gente tem ali o primeiro contato com os pincéis ali dos pacientes. Isso. E o preto. Escolhe aí onde é que você quer botar esse preto. O que foi? Que bonito, hein? Depois que ela arrumou ali aquele ambiente, ela pegou materiais de pintura, que era o que ela tinha habilidade ali, a ideia que ela teve. Montou meio que uma espécie de ateliê, pegou tintas, pegou telas, pincéis e deu na mão dos pacientes e esperou ali para ver o que eles iam fazer, né? E aí no início, os pacientes ficaram muito confusos, alguns demonstraram bastante resistência, porque ninguém nunca tinha feito isso com eles. Alguns deles acho que nunca tinha pego um pincel na mão, né? E aí tem um paciente que ele chama Adelino, ele é interpretado pelo Fabrício Boliveira, que é o primeiro paciente que pega ali a tinta e faz um traço, né? E a cena ela é bem marcante porque ela tem ali uma profundidade e aí quando a gente vê, a gente enxerga ali que o primeiro passo foi dado, né? Todo o esforço, toda a resistência que ela teve, todo o trabalho de fazer aquela limpeza, levar aqueles materiais, propor essa atividade para eles, teve um resultado no paciente que ele teve uma reação e começou ali a utilizar os recursos. Ainda não era de forma terapêutica, mas já é aquele primeiro passo, sabe? Em direção de uma nova abordagem, né? E ali, essa cena, ela tem um significado de nascimento da expressão artística daquele paciente e uma forma também de acessar ali o inconsciente dele, porque quando a gente não consegue falar, às vezes a gente traduz aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa através de imagens, né? De traços, de cores, de intensidade, né? Então, ali ela começou a conhecer os pacientes e a entender, né, o motivo pelo qual cada um deles estava ali dentro e o que levou eles àquele estado de sofrimento mental. E aí começa ali a desenvolver realmente a terapia ocupacional através da pintura. Pessoas que não têm medo do inconsciente. Ei,
que chegou mais um cliente. Quem quer ver? Calma. Amigo. Afasta um pouco esse aqui. Já tem dono. Vou dar pro criador de guerreiro. Quer, Lúcio? É minha. Não, limpa a mão. Não vai sujar ele de barro. Ó, não aperta muito não, tá? Cuidado que ele tá com a sapatinha machucada aqui. Não quer comer. Senta ali. Aqui. Em seguida, a gente tem uma outra cena que é quando a doutora leva uns cães pro pátio do hospital, né, para interagir com os pacientes. E aí é o tratamento que se faz hoje com animais, né? Existem vários estudos que afirmam que a pessoa que está em sofrimento psíquico, se ela tiver um animalzinho de estimação, esse animal vai ajudar ela a melhorar os sintomas, né? Tanto pela questão ali da companhia do animal, que é um ser vivo que ele demonstra carinho, né? Ele tem ali uma lealdade com o seu tutor e ele dá carinho sem esperar nada em troca, que é uma coisa que nós, seres humanos, às vezes não conseguimos fazer. A gente tá sempre, quando a gente tem ali o contato com outro ser humano, a gente inconscientemente espera ali uma devolutiva afetiva, emocional, né? Ou algum tipo de compromisso daquela pessoa com a gente. E é uma coisa que o animal não pede, não espera. Tipo assim, ele vai lá, ele te faz carinho, ele brinca com você, ele deita no seu colo e ele não tá esperando que você retribua. E muitos pacientes que têm sofrimento psicológico, né, tem ali algum diagnóstico, ele não consegue, às vezes, demonstrar, às vezes não consegue nem se comunicar, e aí o animal vem ali com essa inocência, com esse comportamento instintivo, né, que é o instinto animal, acaba ajudando o paciente a sair desse estado de inércia, né, sentimental, psicológica, e desenvolver ali habilidades para lidar com a sua própria dor, né. Também tem a questão da responsabilidade, né, de a pessoa, quando ela tem ali uma responsabilidade com um animalzinho, né, de ir lá alimentar ele, colocar uma água, né, sair para brincar, para caminhar com o animal, também traz ali um senso de pertencimento, né, devolve para ele ali um papel ocupacional que às vezes é muito importante no tratamento, né. E aí a doutora, sabendo disso, ela traz os animais pro pátio e nessa cena a gente começa a ver ali alguns pacientes já interagindo, né, com os animais. E essa cena ela foi baseada em fatos, né, assim, que aconteceram mesmo. E mostra ali que a teoria dela sobre os coterapeutas, né, que são os animais, ajuda muito ali na questão do vínculo afetivo e na questão da responsabilidade que eu falei, né. Outra cena importante é quando um desses cães que vão, né, para ajudar ali no tratamento dos pacientes, ele morre, né. Mataram!
E é um dos momentos ali mais tristes, né, do filme. E esse animal, ele é morto por ordem da administração, né, porque, vamos lembrar, ela chegou ali com o pé na porta já, desafiando todos os homens daquela instituição, e mesmo com a pressão, com a oposição deles, ela continuou ali com os tratamentos que ela acreditava que faria diferença na vida dos pacientes. E isso incomodou, claro, né, quem já estava ali antes dela. E a administração do hospital, né, acaba dando ali essa ordem, e também ali por um pouco de negligência dos funcionários mais antigos, né. E aí isso demonstra, né, essa cena ela vem, né, para trazer esse questionamento da crueldade, né, do sistema manicomial, que não via essas pessoas como indivíduos, como seres humanos, e não se importava, né, com a questão do afeto, né. É o que eu falei no outro vídeo, né, que eu falei sobre a reforma manicomial, que as pessoas não tinham essa preocupação de cuidar ali do afeto, da questão emocional das pessoas que estavam ali. E nesse caso também do filme, essa cena ela vem para mostrar isso, né? Que eu não me importo que você gosta desse cachorro, esse cachorro tá me incomodando, eu vou matar ele, né? Pronto, vou acabar com o meu problema, vou tirar ele daqui. E aí isso mostra também a questão do vínculo, né, dos pacientes com os animais. É uma cena triste, né? É um momento assim. Todo o contexto ele é, na minha visão, ele é triste, porque quem tem ali conhecimento do que realmente acontecia nesses hospitais sabe que era uma realidade muito triste. E o animal ele trouxe ali uma vida, uma cor, uma graça, um pouco de alegria ali para os pacientes, e ele acaba sendo, quando tiram ali o animal dos pacientes, acaba sendo um momento bem triste, né, pra gente ver o sofrimento deles. Mas é uma cena importante para mostrar, né, esse impacto. Depois a gente tem uma cena onde aí mostra a exposição das obras desses pacientes. E ali na cena a gente tem alguns críticos de arte que vão visitar essa exposição no hospital, e eles ficam ali impressionados com a técnica que foi utilizada nas pinturas. E não só a questão técnica, mas também a questão simbólica, né? Porque como eram pacientes que tinham ali um sofrimento muito grande e uma dificuldade também muito grande de falar sobre isso, de processar esses sentimentos e essas emoções e esses acontecimentos, eles traduziram isso nas obras, e para quem tinha ali um olhar mais aguçado para a arte e também para essência humana, isso ficou evidente e traz ali de volta o reconhecimento, né, das práticas da Nise da Silveira, e transforma ali, né, a visão dos pacientes que eram vistos como loucos, e eles passam a ser vistos como artistas, né. Essa cena especificamente, ela é a conclusão da devolução da individualidade e do pertencimento desse paciente para a sociedade.
ele deixa de ser visto como um incômodo, ele deixa de ser só um louco da sociedade e ele passa a ser ali uma pessoa que está contribuindo para o meio artístico, para a cultura, para a sociedade de alguma forma, né? Nesse caso, através das pinturas. Então, ali, no caso, mostra esse ambiente exterior, né? Que são ali os críticos de arte, que é o mundo de fora do hospital, enxergando quem está dentro do hospital com novos olhos, de uma nova maneira. Então, eu espero que vocês tenham gostado aqui dos comentários. Assistam o filme, né? Por mais que eu tenha falado aqui desses pontos mais importantes, é uma experiência muito edificante e acrescenta muito na nossa vida, mesmo que você não seja estudante de terapia ocupacional, mesmo que você não seja um profissional da saúde. Todos nós, como seres humanos, a gente tem que ter essa consciência de que o outro ser humano, apesar de ele estar ali passando por algum momento mais difícil, passando por alguma dificuldade, ele está ali em sofrimento, né? É importante a gente olhar para cada pessoa como um indivíduo e saber reconhecer ali que, apesar de ela ter essas dificuldades, ela também tem muito a contribuir. Alguns contribuem mais, outros contribuem menos, dependendo ali das suas limitações, mas todo mundo tem alguma coisa para contribuir. Então a gente tem que ter esse olhar de olhar para o outro ser humano e enxergar um ser humano, né? Então o filme, ele tem essa mensagem e para mim é muito impactante, agrega muito, tem tudo a ver ali com a profissão que eu escolhi, mas tem tudo a ver também com o ser humano, com o ser humano, né? Você humanizar ali o seu dia a dia, humanizar as pessoas e as suas práticas, né? E as interações, que é muito importante, né? Então, se você assistiu um filme, comenta aqui pra mim o que você achou. Se teve outros momentos ali do filme que você também achou que foram marcantes e que te tocaram ali, te trouxeram ali uma mensagem importante. Eu quero saber a sua opinião também. Vamos conversar sobre isso, o que vocês acham sobre esse assunto. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, né, falando sobre filmes, eu posso trazer outros filmes também que os meus professores me sugeriram e comentar sobre eles aqui com vocês e a relação deles com a terapia ocupacional. Tá? Nossa, eu vou adorar fazer isso, porque eu amo assistir filmes e eu amo filmes que tem ali conteúdos que acrescentam e que fazem a gente refletir, pensar e muitas vezes mudar também a nossa perspectiva sobre a vida e as outras pessoas. Tá? Então, até o próximo vídeo.